E como é que o ser humano perde a sua alma? Afastando-se da intimidade com Deus. Tendo prioridade para tantas coisas, menos para Deus. Gente, é impressionante como que as pessoas hoje têm intimidade com tudo e procuram intimidade com todos, mas menos com Deus. A palavra da onda, se assim posso dizer, está na crista da onda. É a intimidade, não é? As pessoas até brincam. Dá dinheiro, mas não dá intimidade, não. Você é um amigo de Deus? Teófilo, amigo de Deus. Deus, quando olha para você, Ele vê um amigo. Quando você está num processo de oração, quando você se coloca na presença do Senhor, quando você está buscando o Senhor, você o busca como um amigo, como aquele que te conhece, como aquele que você conhece. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que nada é mais importante que a nossa intimidade com o Senhor. Você que tem o livrinho aí da Quaresma, você vai ver que o texto de hoje é Êxodo 33, versículo do 11 ao 23. Depois eu convido você a ler este texto, porém ficarei apenas no início, para que você possa realmente entender esta intimidade como amizade, esta intimidade como proximidade e proximidade do coração. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Meus irmãos, crie na sua cabeça, no seu coração, esta visão, esta maravilhosa experiência que Moisés tinha, que conversar, de estar face a face com o Senhor, e falava com Deus como fala ao seu amigo. Isso é muito importante. Deus era amigo de Moisés e Moisés era amigo de Deus. E aqui a pergunta que se coloca é: você é um amigo de Deus? Teófilo, amigo de Deus. Deus, quando olha para você, Ele vê um amigo. Quando você está num processo de oração, quando você se coloca na presença do Senhor, quando você está buscando o Senhor, você o busca como um amigo, como aquele que te conhece, como aquele que você conhece. Penso que esse versículo deve ser marcado na nossa Bíblia, é o versículo 11 do capítulo 33. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Mais à frente, conheço-te pelo teu nome e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, considerai que esta nação é o vosso povo. Gente, isso nós devemos pedir a Deus. Você que faz parte deste exército, você que não quer ser um católico bolinha de isopor. O que é isso, padre? Católico bolinha de isopor, só fica boiando, só fica boiando. Nós devemos sair da superfície e procurar águas mais profundas, criar raízes no coração de Deus, conhecer a Deus. Moisés aqui está dizendo: Senhor, se és verdade que eu tenho o teu favor, dai-me a conhecer os teus desígnios. Isso é intimidade com Deus. Quais os desígnios de Deus para a minha vida? Quais os desígnios de Deus para a minha família? Quais os desígnios de Deus para o meu trabalho? Quais os desígnios de Deus para a minha vida sentimental, emocional? Infelizmente as pessoas colocam na cabeça que elas querem fazer o que elas querem fazer. E depois que as coisas dão errado, aí por último elas começam a rezar. Sendo que a oração deveria precedir todas as coisas. O cardeal Cantalamessa, num dos seus escritos, e eu particularmente sou admirador, ele escreve que a oração do pregador, aquele que é amigo de Deus, aquele que não fala apenas
sobre Deus, mas ele fala de Deus. Ou seja, eu posso falar para vocês sobre a fome, porque eu já li quantas pessoas estão passando fome no mundo. Mas eu não posso falar para você da fome, porque eu nunca tive fome. Graças a Deus eu nunca passei falta de comida na minha vida. O pregador, aquele que é amigo de Deus, ele não pode ficar falando apenas sobre Deus. Ele tem que ter intimidade para falar de Deus. Eu não falo apenas sobre a Bíblia, mas da Escritura. Porque eu conheço, eu tenho intimidade. Deus é meu amigo, Deus precisa ser o seu amigo. O Senhor disse para Moisés: minha face irá contigo, e serei o teu guia. Moisés disse, olha que bonito: se vossa face não vier conosco, não nos façais partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor e o vosso povo? Deus disse: o que me pedes, falo-ei, porque tens todo o meu favor e te conheço pelo nome. Olha a intimidade de Moisés com Deus. Ele vai dizer: mostra-me a vossa glória. Mostra-me a vossa glória. E Deus respondeu: vou passar diante de ti. Vou passar diante de ti. Todo o meu esplendor. Dou a minha graça. Mas você verá pela fenda. Ou seja, quem vê a glória de Deus morreria. Então Moisés contemplou a Deus pela fenda da rocha. O viu de costas. O que significa isso hoje? Para que possamos ver Deus na nossa vida, é preciso olhar o rastro de Deus na nossa história. Uma pessoa que só fica no sofrimento, só fica no presente, só fica na reclamação, ela vai perdendo o entusiasmo de viver. É nos momentos de dor que você deve olhar para trás, olhar Deus de costas e ver o rastro de Deus na sua vida. Ver tantas coisas que você já superou, a experiência que você já teve. Lembre que os discípulos com o Senhor lá no Getsêmani, naquele sofrimento que eles estavam, e o Senhor suando sangue, foram aqueles 3 que estiveram com ele em cima do Tabor, na sua transfiguração. Então no momento da dor, eu não posso olhar para a dor, eu preciso voltar para o Tabor. Eu preciso lembrar daquele Deus que se manifesta em glória e que me sustenta no sofrimento. E todos nós tivemos na vida Tabor. Todos nós tivemos momento de intimidade com Deus. E como eu posso cultivar esta intimidade com Deus, esta intimidade que Moisés teve e esta intimidade que eu quero ter? Primeiro, eu sei que muitos participam dessas pregações anotando. Então anote isso. Intimidade quer dizer aquilo que há de mais profundo no homem e em Deus. Quando eu falo de intimidade, eu estou falando daquilo que está profundo em mim e daquilo que está profundo em Deus. Está ligado ao dar-se, ao conhecer-se profundamente e não de maneira superficial. Deus não nos quer tendo com Ele um relacionamento superficial, mas um relacionamento de coração. E o que significa intimidade? Significa amizade profunda com Deus. Moisés tinha amizade profunda com Deus, então ele era amigo de Deus. Jesus vai dizer que nós somos amigos dele. Ele não quer, então, um relacionamento de visita na nossa vida. Você já viu quando chega na sua casa visita? Eu falo que visita ensaia-nos para a falsidade. Enquanto não tem visita, o pessoal está andando de qualquer roupa, está de pé no chão, copo lá lascado, prato lascado, garfo de 3 dentes, confusão. Aí chega a visita. Aí você põe a visita na sala, não é?
Tem o copo de água da visita. Você vai dar água para visita qualquer copo? Não, é aquele copo ali. Aí para visita você põe o copo no pires, não é? Tem casa que tem até um lencinho que vai acima com os banangundangos assim do lado, só para encantar a visita. Prepara aquela mesa. Tem casa que tem a vasilha da visita. Só que a visita, por mais que nós amemos a visita, ela não conhece a nossa verdade. Ali foi tudo armado para encantar a visita. Claro, no primeiro momento é normal isso. Quando nós queremos honrar as pessoas, nós preparamos as coisas. Mas você quer viver a vida toda sendo visita na casa de alguém? Não é assim que funciona. Geralmente visita rima com desconhecido. Uma pessoa que você não conhece, ela é visita. Aí quando a pessoa vira seu amigo, olha como que acontece. Vamos pegar só água. Visita. Um copo de água, por favor. Tá bom, um minutinho só. Essa aqui é água natural, gelada, temperada, com gás, tem saborizada. Pode ser uma saborizada gelada. Limão, pode ser. Aí você vai na cozinha, pega aquela água saborizada, que só tem uma garrafa, ninguém da casa toma, é da visita. Você põe ela no copo, põe uma rodela de limãozinho para enfeitar o copo, vem no pires para encantar a visita. Oh, mas encantou. Aí esta visita começa a virar amigo da sua família. Aí no outro domingo ela já volta. Aí à noite já está lá vendo filme. No primeiro filme todo mundo calçado, sentadinho no sofá. Aí começa a intimidade. Aí a visita já chega tirando o sapato, aí já deita no sofá, aí já chuta o pet, já escolhe o filme. E quando é que amigo íntimo chega na sua casa e diz assim, por favor, um copo de água? Se a pessoa fala, que água só. Se você não pegar água lá, você vai ficar com sede aí. Pode abrir a geladeira, que é nosso. Você abre a geladeira, você já leva um suco. A intimidade, ela acaba com a formalidade. Porque você conhece a pessoa de verdade. Você não está ali para ver coisas preparadas. Você está vendo a verdade. A verdade. Jesus, ele quer ver a nossa verdade porque ele é a verdade. E tem gente que passa a vida toda na igreja tratando Jesus como visita. Não entra na intimidade com Cristo. Você não é verdadeiro com ele. Você fica mostrando quem você gostaria de ser. Quem você desejaria ser, mas quem não é. E Jesus não quer estar na sala de visita. Ele quer até no nosso quarto. Ele quer abrir geladeira. Ele quer conhecer a nossa vida. A gente conhecer a vida dele. Ele quer chucar a sandália para um lado, deitar na almofada. Era assim que ele estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eu tive uma graça muito grande de celebrar uma missa na casa de Marta, Maria e Lázaro. Fizeram um altar assim no canto e tem a sala. Eu ficava pensando, Jesus na casa desses três irmãos. Ele não era visita. Então ele chegava, já tirava a sandália. Marta ou Maria teve que lavar os pés dele. Jesus já deitava, falou, estou cansado, viu Marta? Hoje eu preguei, hoje eu curei, deixa eu deitar aqui na almofada. Isso, deixava Jesus deitar, Jesus estava uma cochilada, de vez em quando... Oi, Senhor, você acordou? Tem uma roncada, estou cansado. Não, Senhor, fiz para o Senhor aqui um pãozinho, tem aqui um suco, tem uma tâmara. É assim que a gente trata amigo. É assim que a gente trata pessoas íntimas. Agora imagina se Jesus toda vez que entrasse na casa desses irmãos, fosse tratado como visita. Atenção, ninguém que quer ser amigo suporta ser visita a vida toda. Você se afasta de uma casa assim. Você está frequentando a casa, você vai ver filme, você vai almoçar e as pessoas sempre te tratam com dedos. Quer dizer, elas não abrem, elas não baixam a guarda. Ou seja, você não tem intimidade. Deus quer que sejamos amigos. E amigo é aquele que sabe a nossa verdade. Você sabe que as pessoas mais perigosas na nossa vida são os nossos amigos? Oi, padre, por quê? Porque eles podem nos destruir.
Porque somente os nossos amigos de verdade conhecem as nossas fraquezas. A visita não conhece. Os de fora não conhecem. Os amigos conhecem. E os amigos olham para a sua fraqueza não para de destruir, mas para de proteger. O Senhor quer nos conhecer para nos proteger, para nos amar, para estar com Ele. Quando Jesus chegou em Jerusalém, e lá do alto ele contemplou a cidade, ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os sacerdotes, quantas vezes eu quis te reunir debaixo da minha asa, como a galinha reúne os pintinhos e vós não quisestes. Você tem intimidade mais bonitinha que o pintinho com a galinha? Não sei se você já viu. Minas tem demais. Minas, você está andando na rua, você tropeça em pinto e frango. Tanto que o povo gosta. Aí é bonitinho, gente. A galinha choca, ela vai andando na frente, ela vai ciscando e vai ficando assim. Ela vai chamando os pintinhos. E ela vai ciscando para os pintinhos aprender a ciscar e eles vão pegando o bichinho. E a galinha está atenta, ó. Quando chega alguém, um cachorro, um gato, a galinha abre a asa, ela faz assim. Os pintinhos todos entram debaixo da asa dela e a galinha fica, ó. Jesus usou essa imagem. Foi Jesus quem usou essa imagem. Quantas vezes eu quis ser para você como a galinha que abrigava os pintinhos e vós não quisestes. É uma imagem de quê? De intimidade, de proximidade. Para que nós possamos dizer um dia, Gálatas 2:20, intimidade é você um dia poder chegar a dizer: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Olha a intimidade de Paulo com Jesus. Paulo olhava no espelho, ele não sabia se era Paulo ou se era Jesus. Espera aí, sou eu ou é Jesus? É Jesus ou sou eu? Tamanha a intimidade de Paulo. Agora não se esqueça, quando o assunto é intimidade, não é difícil, porque a iniciativa não é minha, a iniciativa é de Deus. Não sou eu que quero ser amigo de Deus, é Deus que já mostrou que Ele é meu amigo. E amor com amor se paga. Você quer ser, você quer ter amigo, seja amigo. Uma pessoa que se torna amigo, ele está mostrando que ele é amigo. Quando você trata o outro como amigo, a amizade vai surgir. Jesus nos trata como amigos porque Ele nos quer amigos. E se Ele nos trata como amigos, a amizade ela vai nascer. Ela vai nascer. Quando alguém me diz nas confissões, no aconselhamento: padre, eu me sinto tão sozinho, eu queria ter amigos. Eu falo: então seja amigo. Seja amigo. Amizade não se faz. Eu acredito que a amizade se reconhece. Você vai reconhecendo as pessoas que gostam de você. As pessoas que se preocupam com você. Eu orientei há pouco, lá em Divinópolis, uma moça muito vergonhosa, muito solitária. Eu falei com ela: olha, se você quer ter amiga, seja amiga. Você vai passear, traga uma lembrancinha para essa colega. É seu aniversário, chame. Ela ficou meio acanhada, mas vamos lá, né? Uma noite lá, fez uma pizza, chamou 2 coleguinhas dela, que ela gosta muito, elas foram. Aí, como elas foram na casa dela, no outro final de semana: olha, esse final de semana é na minha casa, então você vem para cá. Ela já foi. No outro final de semana, foi na casa da terceira. Aí foi aniversário de uma. Hoje são 3 grandes amigas. Porque a amizade tem que ter alguém que tome a iniciativa. E quando nós falamos de espiritualidade, a iniciativa não é nossa, a iniciativa é de Deus. Ele nos quer amigos. Gênesis 3, 8-9. Adão e Eva, né? Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Essa pergunta é muito importante.
Deus, ele vê que Adão não está, ele está escondido, e Deus pergunta: onde estás? Deus, ele sente falta de mim. Deus tem saudade de você. Deus continua perguntando: onde estás? Até que a plenitude vem com Jesus Cristo. João 15, do 15 ao 16, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamei-vos de amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi do meu Pai. Olha aí, o conhecer vai gerar amizade, intimidade. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. A iniciativa é de Deus. Deus está dando o primeiro passo para que você dê o segundo. Deus quer ser seu amigo. Guarde isso, anote isso. A iniciativa é dele. E o mais bonito que nós escutamos já em Êxodo 33, 11. Jesus, ele falava com Moisés face a face, como um homem fala a seu amigo. E qual é a palavra base para a amizade? Quem quer ter um amigo, é preciso disponibilizar tempo. Não se ama aquilo que não se conhece. Veja que seus melhores amigos são aqueles que você passa tempo com eles. Ah, padre, eu tenho um grande amigo. Quem é? Eu não conheço ainda não, porque a gente não tem tempo um para o outro. Mas eu tenho um grande amigo. Por exemplo, você nem sabe quem é, mas está achando que tem. A amizade, ela acontece quando nós liberamos tempo. Tempo para estar com esta pessoa. Aí quando você gosta de alguém, você quer estar com esta pessoa. Aí você começa a passear com ela. Você vai para a casa dela, vocês começam a fazer coisas juntos. Aí um passando tempo com o outro, vai surgindo a amizade. Vai surgindo a amizade. São Basílio Magno, ele vai dizer: o Espírito Santo é aquele que cria intimidade com Deus. E o que o Espírito quer da nossa alma é tempo para Deus. Olha que bonito. São Basílio Magno. Como que a pessoa quer ter intimidade com Deus se ela não tem tempo de Deus? Você quer ter intimidade com Deus, mas o seu tempo é pouco para pet. O seu tempo é pouco para celular. O seu tempo é para assistir série. O seu tempo é para passear. Você não tem tempo para Deus. Como que a pessoa que não tem tempo para Deus vai ter intimidade com Deus? Então uma coisa não dá certo aí. Então comece a rezar mais. Comece a ter tempo para Deus. Padre, quanto tempo? Para começar, que sejam 5 minutos, mas que sejam 5 minutos de Deus. 5 minutos de Deus. Porque aquele que ama terá tempo para o amado. Não se tem intimidade com Deus se não se tem tempo para Ele. Raniero Cantalamessa vai dizer: o Espírito Santo indica o que de mais íntimo e secreto há em Deus, e indica o que de mais íntimo e secreto do homem, seu princípio vital, sua própria alma. É o Espírito Santo que cria intimidade com Deus. Então, meus irmãos, não tenha preguiça de clamar o Espírito Santo. Não levante da sua cama de manhã sem clamar o Espírito Santo. Não tome decisões importantes sem clamar o Espírito Santo. Não vá dormir sem glorificar o Espírito Santo, que é como disse Cantalamessa, é o Espírito que indica o mais íntimo de Deus e o mais íntimo do homem. Na teologia trinitária, os estudiosos da Trindade vão dizer que o amor do Pai pelo Filho e o amor infinito do Filho pelo Pai é o Espírito Santo. Uma comunidade perfeita, intimidade nas pessoas da Trindade. Busque essa intimidade com Deus. A religião que nós professamos, as missas que nós participamos, a leitura da Bíblia que realizamos,
os terços que meditamos, os sacramentos que da igreja recebemos, tudo isso tem um fundamento só: intimidade com Deus, a salvação da nossa alma. Jesus vai dizer que o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma? E como é que o ser humano perde a sua alma? Afastando-se da intimidade com Deus, tendo prioridade para tantas coisas, menos para Deus. Gente, é impressionante como que as pessoas hoje têm intimidade com tudo e procuram intimidade com todos, mas menos com Deus. A palavra da onda, se assim posso dizer, está na crista da onda, é a intimidade, não é? As pessoas até brincam, dá dinheiro, mas não dá intimidade, não. Quantos nas baladas da vida, na primeira noite de encontro, já terminam numa cama? Aí as pessoas dizem, não, mas é intimidade. E tem gente que gosta, né? O papai aqui gosta de intimidade. Quer dizer, as pessoas buscam rapidamente intimidade amorosa, intimidade carnal. Tem até a intimidade profissional. A pessoa não conhece a outra, mas por causa de dinheiro, vamos fechar o negócio agora. Mas será que esta fome que as pessoas têm de intimidade com aquilo que nem deveria ter, elas têm fome de intimidade com Deus? Procuramos intimidade com as pessoas que admiramos, mas não procuramos intimidade com o Altíssimo? Temos tempo para os amigos, não temos tempo para Deus? Temos tempo para tudo, não temos tempo para oração? E aqui em Romanos 8, 35 a 39, vai dizer: aquele que tem intimidade com Deus, ele não tem medo na hora das provações. Aí a pessoa não tem intimidade com Deus, aí começa um problema na vida, ela fica desesperada. A pessoa não dorme, a pessoa não come, ela vê, por quê? Está faltando intimidade com Deus. A intimidade com Deus é o principal da nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. E como é que você se torna mais do que vencedor? Tendo intimidade com Cristo. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho um carrão importado. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho um relógio Rolex. Eu sou mais do que vencedor porque eu sou empresário de sucesso. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho um cartão de crédito ilimitado. Eu sou mais do que vencedor porque eu só viajo na primeira classe. Não! Você é mais do que vencedor, porque nada pode te separar do amor de Cristo, da sua intimidade com Deus. Nada é mais importante que a sua intimidade com Deus. Você pegue tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que para você é muito importante, coloca de um lado e coloca de outro a intimidade com Deus. Nada se compara com a amizade com o Senhor. Nada se compara em você ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Em tudo isso, somos mais do que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem potestade, nem altura, nem abismo, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Intimidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Meus irmãos, desculpe, se você está buscando as coisas do alto, mas você não busca intimidade com Deus, você está perdendo tempo. Perdendo tempo. Graças a Deus as pessoas vão na igreja, mas eu como padre fico olhando assim os fiéis,
Como tem gente que perde tempo na igreja? Porque está ali voando, está ali, em outro mundo. Eu não sei qual mundo que essa pessoa está. A pessoa tem tudo ali, ela só não tem intimidade. Ela masca chiclete, ela mexe no celular, ela cochila, ela critica a roupa da mulher, fala da barba do homem, fica olhando o relógio. Está notícia de tudo. Ela só não está notícia da intimidade dela com Deus. E este é o mais importante. E aqui, meus irmãos, o coração da mensagem desta noite. Não há intimidade maior com Jesus Cristo do que unir a nossa alma com Ele. E a pergunta é, como que isso acontece? Pela Eucaristia. A nossa meta é buscar esta união com Jesus no Santíssimo Sacramento. Diz São Dinis, o Areopagita, que o efeito principal do amor é procurar a união com o objeto amado. Exatamente para se unir com as nossas almas, foi que Jesus instituiu a Sagrada Comunhão. Eu sou sacerdote. A minha intimidade com Jesus, acima de todas as outras coisas, se dá pela Eucaristia. É na Eucaristia que eu me uno a Jesus Cristo e que Ele se une a mim. Jesus Cristo quer ser todo de quem o recebe. Jesus Cristo quer ser todo de quem o recebe. E nós precisamos ser todo dele. A minha pergunta para você que está conosco é: existe intimidade maior? Existe intimidade maior com Deus do que quando nós comungamos, quando nós recebemos a Sagrada Eucaristia? Jesus deseja que o seu coração seja um coração só com o nosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Como que isso acontece? Na hora da comunhão. Quando você comunga, o coração de Jesus bate no seu coração. O sangue de Jesus passa pelas suas veias. O Senhor se torna uma só coisa com você. Você já viu na hora da missa? Quando o padre está preparando o altar e ele coloca no cálice o vinho e ele pinga uma gotinha de água dentro do cálice, você já observou isso? Naquele momento, o vinho simboliza Jesus Cristo e a gotinha de água, eu, você. Cada pessoa que está na missa é aquela gotinha de água colocada dentro do vinho. E depois disso, meus irmãos, nem o maior cientista do mundo consegue tirar esta gota de dentro do vinho. Porque aquela gota de água, ela será vinho. Tem intimidade maior? Tem intimidade maior? Para o sacerdote, o momento emocionante da consagração, quando o padre deita o cálice um pouquinho e ele vai dizer as palavras consagratórias: tomai todos e bebei, este é o cálice. Quando eu olho dentro do cálice, ali está o sangue do Senhor. Mas o reflexo que eu vejo não é o rosto de Cristo, é o meu rosto, refletido no sangue do Senhor. Ali o padre pode dizer: não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E pela intimidade com Deus, nós poderemos dizer como São Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E isso é intimidade. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Na comunhão, Jesus une-se à nossa alma e a alma com Jesus. E esta união não é de mero afeto, mas verdadeira e real. Quem vai refletir isto é Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. A nossa união com Jesus Cristo na comunhão não é uma oração emocional. Eu comunguei. Eu estou sentindo alguma coisa. Ai, meu Deus. Não, que delícia. Glória. Eu estou emocionado. Ai, papai. Não, isso é só emoção.
Mas eles vão dizer, e Santo Afonso vai dizer, que a nossa união com Jesus Cristo, ela não é emocional. Eu estou sentindo como um gay, glória. Não. É uma união real. Quando eu recebo a hóstia consagrada, eu estou em Jesus e Jesus está em mim verdadeiramente. Ele vai dizer, não é uma união de afeto, é uma união real. Então, quando você for à missa e você se levantar para comungar, você se levante se você quiser intimidade com Jesus. Ali é um ato de intimidade. O Senhor vivo na Eucaristia, Ele vai para o seu coração. Para o seu coração. São Cirilo de Alexandria vai dizer, como dois pedaços de cera derretidos se misturam, assim o que comunga se torna uma só coisa com Jesus Cristo. Se não contar historinha, não é o Padre Christian, não é? Hoje em dia não mais, porque procissão sobe, procissão desce, o boteco está aberto, o som ligado e o povo bebendo. Mas até pouco tempo, até aqueles que não acreditavam tinham respeito. A procissão apontava na esquina, era aquele corre-corre, era guardando garrafa de cerveja, guardando aquelas mesas de metal e põe cadeira para dentro. Eles abaixavam as portas e abaixavam o som. A hora que a procissão passava, o bar voltava a funcionar. Aí na sua cidade não era assim? Era assim. Mesmo aqueles que não estavam participando, eles tinham esse respeito de abaixar a porta. A história é sobre isso. Num dia de Corpus Christi, estava subindo a rua, a procissão. O dono do bar olhou, católico, né? O tal do não praticante. Opa! Vem a procissão do Santíssimo. Guarda as mesas, gente. Foi aquele corre-corre. Guardando mesa, guardando cerveja, guardando garrafa de Heineken. Pega a Heineken, vamos guardar. Pega o torresmo, pega o... Ai, gente, guarda a farofa. Olha a farofa. Guarda a farofa. Era assim, uma confusão. Aí desceram a porta do bar. E tinha uma criancinha, que era filho do dono do boteco. Ele... debaixo da porta, ajoelhou e ficou assim, com a mãozinha, olhando a procissão passando assim. Ó. Aí a procissão passando, ele com a mãozinha posta assim. Aí pronto, a procissão passou. Aí abriu a porta, o boteco voltou para funcionar. Terminada a missa, está descendo uma senhora que era ministra da comunhão. A hora que o menininho olhou aquela senhora, o menino falou: pai, guarda a mesa, guarda as garrafas, guarda a farofa, desce a porta. Aí a mulher falou assim: que isso, menino? Para vir até que estava certo, mas que palhaçada é essa? O menino disse: não, porque quando a procissão subiu, Jesus estava no ostensório. A senhora não foi à missa? Fui, estou saindo de lá. A senhora não comungou? Comunguei. Pois é, a gente guardou tudo e fechou a porta, porque Jesus está passando agora, só que agora está no teu coração. O Jesus que subiu no ostensório, ele está passando aqui de novo no teu coração. O que a criança sabia? Que o momento da comunhão é a intimidade maior com nosso Senhor Jesus. Guarde o que disse São Diniz, o Areopagita. Quando alguém comunga, se torna uma só coisa com aquilo que se recebe. Como a cera se une, São Cirilo de Alexandria. E aqui, Santo Afonso vai dizer, atenção, para nos mantermos sempre em união com Jesus Cristo, aproximemo-nos frequentemente com as devidas disposições da mesa eucarística. Porque se por um lado a comunhão é salvação, por o outro é condenação. Aquele que comunga indignamente está comungando a própria condenação. Então nós temos que buscar uma vida de santidade para comungarmos sempre, sempre, buscando esta união com o Senhor. E aqui ele está falando para
o padre, para o ministro ordenado. Olha o que ele está dizendo, olha que coisa. E se és diretor de almas, exorta as tuas dirigidas à comunhão frequente. Costumava o bem-aventurado João de Ávila dizer que os que censuram as pessoas de frequentar a comunhão fazem o papel do demônio, que tem grande ódio a este sacramento, porque dele as almas recebem o fervor para progredirem na perfeição. Quando comungamos, afiguremo-nos que Jesus Cristo nos diz, no dia lá para sua serva Margarida: vê, minha filha, a bela união entre nós, pois ama-me, fiquemos sempre unidos no amor e nunca mais nos separemos pela sagrada comunhão. Cuidado, porque hoje eu vejo que nós temos extremos. Um extremo, a pessoa comunga de qualquer jeito. Ela vai à missa, comunga. Está em pecado mortal, comunga. Não pode comungar, estou comungando. E temos o outro extremo. Qualquer coisa, eu não comungo. Uma coisinha pequena, eu não comungo. Santo Afonso está dizendo, parafraseando o bem-aventurado João de Ávila: os que censuram as pessoas de frequentarem a comunhão mais vezes fazem o papel do demônio, que não quer que a pessoa comungue para ter uma vida virtuosa. E finalizo, meus irmãos, com um testemunho de intimidade. Estamos falando de intimidade. Só quando eu falo de Moisés, aqui para nós, está bem longe, né? Moisés foi amigo de Deus. Quanto tempo tem que Moisés passou por essa terra? Misericórdia. Mas nós temos aqui um amigo de Deus de hoje. Alguém que tinha intimidade com Deus hoje. Tinha intimidade com a Eucaristia. E para nós, sacerdotes ordenados, se transforma num exemplo a ser seguido. O cardeal Vantuan. E eu quero finalizar esta noite com o testemunho dele. Eu rogo a Deus que eu seja um padre assim, íntimo de Jesus Cristo, da Eucaristia. Eu posso perder tudo, mas o padre não pode perder a sacralidade do altar, o amor à Eucaristia, o zelo pela Eucaristia. Escute isso. Testemunho dele. Quando fui preso em 1975, um angustioso questionamento se apoderou de mim. Poderei ainda celebrar a missa? Olha, o cardeal sendo preso, ele não está preocupado com nada. Tem cama na cela? Tem banho quente? Tem comida? Não, ele está preocupado. Eu vou poder celebrar a missa? Foi a mesma pergunta que mais tarde os fiéis me fizeram. De fato, logo que viram, perguntaram-me: mas o senhor pôde celebrar missa? No momento em que tudo veio a faltar, a Eucaristia passou a ocupar o primeiro lugar dos meus pensamentos. O pão da vida. Em todas as épocas, especialmente nos momentos de perseguição, a Eucaristia foi sempre o segredo da vida dos cristãos. Nós vamos viver momentos de perseguição. E quem vai nos dar força é a Eucaristia. Quem vai nos dar sede e fome de santidade é a Eucaristia. Quem nos manterá de pé é a Eucaristia. Eu falo como padre. Ai do padre que se descuidar da Eucaristia. Ai do padre que virá um funcionário do altar. Aí ele vai perder a intimidade com Cristo Eucarístico. Aí vai se preocupar com tantas outras coisas, deixando o zelo eucarístico. Eusébio de Cesareia recorda aos cristãos a não deixarem de celebrar a Eucaristia, mesmo na provação, mesmo na perseguição. Quando fui preso, ele dizendo, o cardeal, tive de ir imediatamente e de mãos vazias. Atenção, no dia seguinte, deixaram-me escrever uma carta, pedindo coisas urgentes, roupa, pasta de dente, etc. Escrevi: por favor, mandem-me
um pouco de vinho como remédio para as minhas dores no estômago. Os fiéis logo entenderam o que ele queria. Pegaram um vidrinho pequeno, colocaram o vinho canônico, vinho de missa, e mandaram. Mandaram um frasco de vinho para a missa, com uma etiqueta no vidro: remédio para dores no estômago. E algumas hóstias escondidas numa tocha para proteger contra a umidade. Um vidrinho de vinho, umas hóstias escondidas. A polícia me perguntou, seu cardeal Vantuan contando: o senhor sente dores no estômago? Eu, com a mão no estômago, respondi: sinto. Aqui está um pouco de remédio para o senhor. A minha alegria naquele instante foi inexprimível. Todos os dias, com 3 gotas de vinho e uma gotinha de água na mão e um pedacinho de hóstia na outra, eu celebrava a Santa Missa. Todas as vezes tinha a oportunidade de estender as mãos e pregar-me na cruz com Jesus, de beber com ele o cálice mais amargo. Todos os dias eu recitava as palavras da consagração, confirmava com todo o coração e com toda a alma um novo pacto, um pacto eterno entre eu e Jesus, mediante o seu sangue misturado com o meu. A Eucaristia tornara-se para mim e para os outros que eram cristãos uma presença escondida que nos dava coragem em meio às dificuldades. Jesus na Eucaristia era adorado clandestinamente pelos cristãos que viviam comigo. No campo de reeducação, estávamos divididos em grupos de 50 pessoas. Dormíamos sobre o mesmo teto, onde cada um ocupava o espaço de 50 centímetros. Conseguimos fazer com que estivessem sempre comigo 5 católicos. Às 21h30 era obrigatório apagar a luz e todos devíamos dormir. Neste momento, eu me curvava sobre a cama para celebrar a missa, recitando tudo de cor, e em seguida distribuía a comunhão, passando a mão por debaixo do mosquiteiro. Chegamos até mesmo a fabricar saquinhos com o papel do pacote do cigarro para guardar o Santíssimo Sacramento e levá-lo aos demais. Jesus Eucarístico estava sempre comigo no bolso da camisa. Na hora do intervalo, com os meus companheiros católicos, aproveitávamos para passar um saquinho a cada um dos 4 grupos de prisioneiros. Todos sabiam e cochichavam: Jesus está no meio de nós. Durante a noite, os prisioneiros se alternavam, fazendo turnos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus era a ajuda inimaginável com a sua presença silenciosa. Muitos cristãos presos e que tinham perdido a fé voltaram fervorosos na fé. Assim, a obscuridade do cárcere tornou-se luz pascal e a semente germinou debaixo da terra durante a tempestade. Meus irmãos, com esse belo testemunho, nós finalizamos essa partilha. Não há intimidade maior com Deus do que a intimidade com a Eucaristia. O Instituto tem passado isso para você. Às 4 da manhã, no rosário da madrugada, Jesus no altar. O terço do combate, Jesus no altar. Adorar o Senhor. Hoje nós não estamos presos. Nós não temos que pôr Jesus num saquinho de um maço de cigarro. Nós temos Jesus hoje na beleza do ostensório, nas nossas igrejas tão bonitas feitas para o Senhor. E quantas pessoas fogem desta presença. A graça que eu peço para você esta noite é que você busque intimidade com Deus, buscando intimidade com a Eucaristia. O pedido que eu peço a Deus para todos os padres, e para mim de maneira especial, que eu possa amar Jesus Eucarístico como amou o cardeal Vantuan.
trazendo no seu bolso da camisa uma partícula pequenina, celebrando nas mãos com 3 gotinhas de vinho, uma gotinha de água, um pedacinho de pão, o santo sacrifício. Na vida de um padre pode faltar tudo, só não pode faltar o amor à Eucaristia. Meus irmãos, enquanto houver um altar, enquanto houver um sacerdote, enquanto houver vinho, água e pão, há esperança para o mundo. A Eucaristia é presença real. Você deseja muitas graças? Visite o Santíssimo Sacramento muitas vezes. Você deseja poucas graças? Visite o Santíssimo Sacramento poucas vezes. Você não precisa de graça nenhuma? Não visite o Santíssimo Sacramento. Que Jesus Cristo seja a nossa força, que Jesus Cristo seja a nossa luz. Não o percamos no Santíssimo Sacramento. Não há intimidade maior com Deus do que recebê-lo na Santíssima Comunhão. Peçamos ao Senhor a sua bênção, que tenhamos um sono restaurador, que ao dormir o nosso corpo não cochile a nossa alma. E a partir do testemunho do cardeal Vantuan, que a cada missa que você participar, louve muito a Deus por você poder ter acesso livre ao Santíssimo Sacramento. Durante muito tempo, ele e católicos com ele mantiveram a fé com pequenas migalhas de pão e pequenas gotas de vinho. Mas era Jesus, Eucaristia. Ali faltou tudo, só não faltou o Senhor. E quem ao Senhor possui, tudo tem. Que o Senhor nos abençoe por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.